O que é o conhecimento? O conhecimento é a capacidade humana de compreender, interpretar e interagir com o mundo ao nosso redor. Ou, se você quiser uma definição um pouco mais complicada, o conhecimento pode ser definido como a apreensão da realidade pelo ser humano. Ele envolve a relação entre o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquele a ser conhecido. Através dos sentidos, da percepção, da memória, da imaginação e do intelecto, os indivíduos criam representações da realidade que fundamentam suas ações e pensamentos. Ele se manifesta de diversas formas e pode ser classificado em diferentes tipos, como o conhecimento religioso, popular, e o científico. Hoje se fala de dois tipos, o místico e o filosófico. O místico se confunde com o conhecimento religioso. Cada um desses tipos possui características únicas e pontos distintos de aquisição e validação. Começamos com o conhecimento religioso ou teológico, baseado na fé e nas doutrinas sacras. Ele é sustentado pela crença em entidades ou forças sobrenaturais e é transmitido através de escrituras e tradições religiosas. Esse tipo de conhecimento busca explicar a existência e os fenômenos do universo a partir de uma percepção espiritual e divina. É um tipo de conhecimento exato, absoluto e sem contestação. Afinal, o que está na Bíblia, na Torá, ou no Corão, por exemplo, é a palavra de Deus. É uma lei, Deus não erra, não serve a ninguém uma investigação científica como conhecimento científico, e ele não muda com o tempo. Conhecimento empírico ou senso comum é adquirido através da experiência cotidiana, da tradição e da observação do mundo ao nosso redor. Ele é transmitido de geração em geração, não requer comprovação científica e muitas vezes é aceito como verdade simples, porque sempre foi assim. Exemplos incluem saberes tradicionais, como práticas agrícolas e remédios caseiros. Embora seja baseado em tradições, o conhecimento popular não é estático. Ele evolui de maneira informal e contínua. Ele se adapta às mudanças sociais, culturais e tecnológicas, incorporando novas práticas e ideias conforme necessário. O senso comum pode interagir com o conhecimento científico e filosófico. De modo geral, podemos dizer que é um conhecimento na mente das pessoas quase tão infalível como religioso. O conhecimento científico é um tipo de conhecimento obtido através da aplicação do método científico. É baseado na observação, experimentação, análise e interpretação de dados para formular teorias e leis que possam explicar e prever fenômenos naturais e sociais. Esse tipo de conhecimento é sistemático e verificável, permitindo a construção de teorias e leis. Não é um conhecimento exato e imutável, mas deve ser racional, objetivo, lógico e imparcial. O que é verdade hoje pode mudar radicalmente amanhã, com a chegada de um aparelho de medição novo, um novo tipo de conhecimento ou uma nova teoria radical. Portanto, o conhecimento científico é falível, o que significa que está sempre aberto a revisões e atualizações com base em novas evidências e descobertas. A evolução do conhecimento científico pode ser dividida em várias fases históricas. Na Antiguidade e Idade Média, o conhecimento era predominantemente baseado em observações empíricas e crenças religiosas. A ciência como a conhecemos hoje ainda não havia se desenvolvido plenamente. No Renascimento e Revolução Científica, nos séculos 16 e 17, pensadores como Galileu Galilei e Isaac Newton lançaram as bases do método científico moderno. Esse período marcou a transição do conhecimento baseado em dogmas religiosos para um conhecimento baseado em observação e experimentação sistemática. Nos séculos 19 e 20, a ciência continuou a evoluir rapidamente, com avanços significativos em diferentes áreas como física, química, biologia e medicina. A introdução de novas técnicas e métodos de pesquisa permitiu descobertas revolucionárias. No século XXI, a ciência é caracterizada pela integração de diferentes áreas de conhecimento. A atividade filosófica é uma reflexão crítica sobre as bases que tornam todas as formas de conhecimento possíveis. A ciência nasce com o mesmo intuito que a filosofia e, historicamente, caminharam juntas ou sendo identificadas com a mesma forma de conhecer. O fato decisivo para essa união ou diferenciação ocorre pela experiência. Para a filosofia, a experiência é parte do processo do conhecimento, mas pode estar presente ou não. Não há uma necessidade de validação empírica de um conhecimento. Isso faz com que a filosofia possa dedicar-se a temas que não são passíveis de comprovação empírica, como a metafísica. Quando o experimento é possível, filosofia e ciências podem caminhar juntas.
O foco deste canal será a ciência, mas a abordagem será menos formal. A primeira coisa que devo falar é sobre os princípios para uma boa comunicação entre as pessoas que fazem a ciência e a sociedade. A primeira dificuldade de comunicar a ciência, ou seja, comunicar o consenso científico, é fazer a sociedade entender que a ciência se baseia na coleta de dados, interpretação desses dados, porque os dados não falam por si, na formulação de hipóteses para explicar os fatos, no teste dessas hipóteses e, por fim, na comunicação do sucesso ou do insucesso. E tudo isso deve ser controlado pelos outros cientistas e sociedades científicas. Isso mostra que explicar o consenso científico não é tarefa fácil. Quando o cientista expõe um conceito que é tido como um consenso, isso não quer dizer que esse consenso seja eterno. Se um outro colega chega com uma outra ideia, mostrando dados e hipóteses comprovadas, o consenso pode mudar. A comunicação também não pode ser autoritária. Eu sou um cientista e você deve acreditar em mim. Não funciona desse jeito. Por outro lado, se você fala que isso é desse jeito porque foi publicado em um artigo científico, em uma revista, e um outro fala, mas espera, tem um outro artigo que também foi publicado que fala o contrário. É um pouco complicado explicar que algumas revistas têm um peso maior que outras, ou seja, maior credibilidade. Tudo isso dificulta a comunicação. Telmo Pievani, cientista e filósofo de ciência italiano, fala que na comunicação com a sociedade os cientistas devem ser humildes, não devem desqualificar ninguém ao princípio. Todos devem ter um benefício da dúvida, mas quem defende qualquer coisa deve apresentar provas. Se vai explicar uma teoria ou um consenso científico, deve explicar também a gênese da teoria. Seu ouvinte deve entender o processo, os erros cometidos, a lógica, as várias hipóteses colocadas em campo e por que foi escolhida aquela que é a conclusão de todo o processo. A linguagem é importantíssima. Não basta fazer palestras onde explique sua hipótese com um diapositivo ao fundo. Quando alguém vai a uma palestra, ele já te escolheu. Provavelmente acredita em você. Está ali para ter uma confirmação sobre algo que acredita. A dificuldade é atingir o outro, que não te escolheu ou não escolheu o assunto. E com frequência temos usado a arte para atingirmos esse objetivo. O teatro, a pintura, filmes, documentários, música, a linguagem dos mapas, livros, etc. Tudo pode ser usado. Obrigado por acompanhar este primeiro vídeo do canal.